Venha! Estou aqui desde 1583, desafiando o longo passar dos séculos, as intempéries e, por vezes, o terrível abandono. Eu sou a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Minha origem remonta ao truar dos canhões da batalha ocorrida na Baía de Santos, na tarde de 24 de janeiro de 1583, entre navios da invencível armada espanhola e de um corsário inglês. E, sob minha proteção, surgiu o maior porto da América do Sul. Permita-me contar um pouco de minha história, percorrida ao longo de mais de 430 anos, pois fui indicada em 2015 para concorrer ao honroso título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e preciso do aval da gente que hoje vive em meu entorno. Minha certificação de nascimento, com 12 páginas manuscritas, está no Arquivo Geral de Índias, Sevilha, Espanha, datado de 5 de agosto de 1583, Chagras 41, DOC 27. A la salida del Rio de Janeiro, página 6 do segundo relatório de viagem enviado pelo almirante Dom Diego Flores Valdés ao rei Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal. O almirante Valdés, capitão-general das costas do Brasil, no início do longo período de união das coroas ibéricas, que vai de 1580 a 1640, percorreu o litoral pouco recortado da América do Sul com 16 naus da invencível Armada Espanhola, entre setembro de 1582 e maio de 1584. Além da missão principal que lhe foi atribuída por Filipe II, ou seja, fortificar o Estreito de Magalhães e empossar o seu governador, Pedro Sarmiento de Gamboa, Valdés aportou nas principais baías do Brasil Colônia para reconhecer, abastecer e indicar simbolicamente aos habitantes da terra que agora estavam sob o domínio da Espanha. 3 naus da esquadra espanhola, Almirante, Concepción e Begônia, sem condições de prosseguir ao sul, retornaram da costa de Santa Catarina sob o comando de Andrés Aquino e, na Baía de Santos, surpreenderam 2 navios ingleses, sob o comando de Edward Fenton, abastecendo-se para rumar ao sul e alcançar o Oceano Pacífico. Houve um combate na tarde de 24 de janeiro de 1583, provavelmente diante do incipiente porto da capitania de São Vicente. Este porto ficava na embocadura do estuário de Santos, onde está o padrão português de posse de terra, diante do qual eu sobrevivo até hoje. Fenton foi obrigado a retornar para a Inglaterra sem cumprir sua missão, mas vingou-se em 1588, comandando o navio Mary Rose na batalha que destruiu a invencível armada de Filipe II. Mas, na Baía de Santos, capitania de São Vicente, sob o troar de canhões, o navio Santa Maria de Begônia sofreu avarias e seu armamento e equipamento foram utilizados na minha construção. Com um trato de Bautista Antonelli, arquiteto militar da esquadra de Valdés e membro da família Antonelli, construtora do sistema defensivo das Antilhas. Dentre os cerca de 100 marinheiros espanhóis que aqui ficaram, estava um carpinteiro, Bartolomeu Bueno, conhecido como o Espanhol. Ele era pai de Jerônimo e Amador Bueno, e avô de um bandeirante de mesmo nome, conhecido como Anhanguera. Enfrentei outros combates contra piratas, corsários, aventureiros e, por mais de 400 anos, vigio todas as embarcações que singram as águas diante de minhas muralhas para atracar no Porto de Santos. Com o passar dos séculos, fui ampliada, remodelada e ganhei, no século XVIII, 2 sentinelas avançadas. O Forte do Crasto, hoje o Museu de Pesca, e o Fortim de Góis. Foi assim, com esta missão de vigilância e de registro do porto, fiscalizar, verificar a situação sanitária,
cobrar impostos, que surgi na encosta litorânea deste esporão rochoso, com vistas para todas as praias da Baía de Santos e um amplo domínio sobre a embocadura do estuário que abriga o maior porto do Brasil. E foi assim também que, ao longo dos séculos, tornei-me o mais expressivo conjunto arquitetônico-militar do estado de São Paulo e um baluarte do complexo sistema de fortificações coloniais de proteção da antiga Vila e Porto de Santos. Na ativa por mais de 3 séculos, fui substituída em 1902 pela Fortaleza de Itaipu, voltada para o mar aberto, com vistas e fogos mais profundos. Mesmo assim, sem aptidão para o combate moderno, ganhei no século XX uma moderna cobertura de aço Cosa-Cor, com o projeto de Lúcio Costa, um dos construtores de Brasília, e o enorme painel Vento Vermelho, de Manabu Mabe, cobrindo toda a parede do antigo altar da Capela de Santo Amaro. Hoje, abrigo o Museu Histórico de Guarujá, São Paulo, Brasil. Guardo lembranças de muitos séculos, ostento o título de Patrimônio Histórico Nacional desde 1967 e me orgulho de estar na lista indicativa 2015 enviada à Unesco para concorrer ao título de Patrimônio da Humanidade. Mas talvez você prefira realizar uma ronda interna, percorrendo uma trilha camuflada por exemplares sobreviventes da rica flora da Mata Atlântica, e explorar as ruínas do Paiol e do Reduto, um bunker de defesa e contra-ataque no topo do esporão rochoso. Perpetuar-me para a eternidade não é tarefa que posso cumprir sem uma firme manifestação de apoio da sociedade local sobre a importância de minha longa vida, vigiando as praias, os mares, os costões norte e sul da Baía de Santos e o estuário que abriga o maior porto da América Latina. Hoje, como sempre, nenhum navio atraca no Porto de Santos sem desfilar diante das minhas espessas e rústicas muralhas de pedra, outrora guarnecidas com canhões de bronze, manobrados por homens construtores de minha história. As lições da história são como uma carta náutica para o navegante, a quem cabe escolher a rota a seguir e traçá-la devidamente na carta. Trecho da carta do almirante Diego Flores Valdés ao rei Felipe II, de 5 de agosto de 1583. Carta 2, página 6, que se encontra no Arquivo das Índias, em Sevilha, Espanha. Ao capitão Jerônimo Leitão, capitão-mor de São Vicente, que ali reside, se fortalecesse o melhor que pudesse para o que dava a vossa mercê aviso e ordem. E assim o dito capitão e gente da terra pediram conforme aquela ordem que se fizesse um forte na boca da entrada da barra, pois era tão a propósito, e assim o contador começou a fabricar, conforme o desenho traçado, que deu a ele Bautista Antonelli, engenheiro que vossa mercê enviou para os fortes do Estreito de Magalhães. Eu sou a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Nasci sob o truar de canhões, numa batalha ocorrida na Baía de Santos, na tarde de 24 de janeiro de 1583, entre navios da invencível armada espanhola e de um corsário inglês. E, sob minha proteção, surgiu o maior porto da América do Sul.